Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui, saiba que a gente conta com o seu apoio lá no Apoia-se. Então, olha aí na descrição, assiste esse vídeo e apoia a gente lá. Então, tem o texto que diz que Jesus, na verdade, que Judas era o melhor amigo de Jesus. Tem muita coisa aí. Cara, eles combinaram. Esses textos são muito conhecidos, assim. Eles não são... Por mais que hoje em dia fale-se muito, sempre volta, a gente não tem descoberta nova desse tipo de texto há muito tempo. Né? E esses textos são conhecidos. Você pode comprar em qualquer lojinha bíblica, apócrifos e pseudoepígrafos. É um tomo desse tamanho com seleção desses textos, sabe? Pra quem quiser conhecer. Eu li boa parte deles. O Novo Testamento tem muito. Acho que tem 108, sei lá, uma coisa assim. Apócrifos? Da última vez que eu lembro, da última vez que eu vi. Que geralmente são documentos de autoria falsa, chamado pseudoepígrafos. Alguém que escreve dizendo que é Paulo, mas o texto é do século III, sei lá, sabe? São textos falsos, geralmente de comunidades gnósticas. Tem o agnóstico, né? O cara que não sabe. O gnóstico acreditava na salvação via conhecimento, um conhecimento cósmico, sei lá, um negócio assim. Caralho, foi uma das primeiras heresias que o cristianismo combateu no século I e II. Ah, é? É. As epístolas de João lidam com esse tipo de ideia, mas um pouco primitiva. Conta mais sobre isso, sabe algumas... Como foram essas heresias aí? O gnosticismo vem muito da... Eu tenho que ficar lembrando que vocês são... Não, vocês são um teste pra minha memória. Porque é tanto parênteses que, meu Deus, se eu consigo voltar. Se não voltar, não tem problema. Tudo bem. Não, é que eu fico angustiado. Me dá um negócio se eu não voltar, sabe? Tá. Eu não durmo. Se eu um dia assistir o negócio e ver que eu abri e não fechei, eu digo, não! Quer terminar? Eu lembro dessa pergunta. Qual era? Sobre as heresias, primeiras heresias. Aí. Pronto, lembra da parte das primeiras heresias. Deixa eu falar do cânon que tu perguntou. Então a gente pode procurar esses documentos e lê-los, né? A maioria deles foi escrito com falsa autoria, são textos gnósticos, coisas assim. Então, desses textos, muitos são jogados fora com muita tranquilidade. Agora, existem alguns textos que não entraram no cânon, que eles eram textos ligados à comunidade da igreja mesmo. O Didaquê, que era um ensino lá sobre batismos e tal. Você tem epístolas de Clemente, epístolas de Tertuliano, textos que surgiram naquele período que a igreja interpretou como um ensino correto, uma carta boa, pode ser lida e aceita, mas ele não era ligado ao corpo apostólico e por isso não entrou no cânon do Novo Testamento. Não foram os apóstolos que escreveram, pessoas diretamente ligadas aos apóstolos. Agora, existem documentos sim, que são fraudulentos. Registros de boas práticas da igreja. Tipo um pastor escrevendo cartas sobre Jesus e tudo bem, né? Agora, existem textos que são fraudulentos mesmo, né, como os pseudoepígrafos, né, e tal. Muitos desses evangelhos foram escritos por inimigos da igreja, por hereges. Então, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas e tal, geralmente são falsificações feitas para tentar criticar o cristianismo e dizer coisas que não eram... E muitos são posteriores, não eram do tempo do Novo Testamento. Como são é que cartas a gente mais comprova novas. Que são falsos, por exemplo? Sabe dizer? Primeiro pelo a antiguidade do manuscrito, se procura quando o manuscrito foi escrito, a maioria foi escrita muito modernamente. Tem manuscrito desse que é da Idade Média, brother, sabe? É coisa que finge que era daquele tempo e é atual. Muitos manuscritos são bem posteriores, terceiro século, segundo século, quarto século, quando o Novo Testamento foi todo escrito no primeiro século, né? Então é fácil perceber esse tipo de coisa. Aí você entra em outras questões, como falta de coerência interna e externa, é um texto truncado, mal escrito, não tem o estilo literário do texto do primeiro século, diz coisas completamente contrárias ao que está lá. Aí já é uma questão de fé mesmo, assim, você rejeita porque não tem nada a ver com o texto. E não são textos conhecidos, porque eles só aceitaram textos de uso comum. Aí aparece um negócio que ninguém viu, não sei quantos anos depois, não, aqui ó, Jesus e Judas era o melhor amigo, hein? Então isso que parece mais alguém que tá tentando criar uma narrativa, uma fanfic. Uma fanfic pra tentar fofocar de Jesus. É o spin-off lá do Star Wars. Exato. É tipo isso, alguém comprou os direitos e tá tentando fazer, já que é domínio público. Esses documentos aí não tem a abundância de cópias. Não. É algo que foi rejeitado pela igreja, não teve tanto copista. São documentos muito perdidos mesmo. E as heresias? Qual foram as primeiras heresias? Como que rolou? Rolou as guerras herésicas? Não. Guerra Santa é só depois que o cristianismo começa a virar religião do Estado. Entendi. Aí começa esse negócio. Entendi. Que é uma merda, né? Que é uma droga. É uma droga. O Estado é laico e graças a Deus. O Estado é laico, graças a Deus, é o protestantismo. Porque foi a gente que inventou essa parada. Né? Mas é outro assunto, que a gente entra já. Mas o Novo Testamento... Agora foi tu que desviou, não foi a gente. Não, mas eu voltei. Mas pode desviar, vamos parar com isso. Não, tá bom. É que eu sou professor, cara. Eu fico maluco, eu fico querendo dar aulinha, palestrinha, tá ligado? Mas o que acontece? O Novo Testamento ele já foi todo escrito por causa das heresias. Então, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, era constantemente corrigindo problemas nas igrejas. A primeira grande heresia do cristianismo era os judaizantes. Era a galera que era contra Jesus e era judeu. Maravilhoso, tô tentando botar a fumaça pra trás pra não... Isso é vapor, isso não vai dar, isso é vapor. É só vapor, beleza. Eram os judaizantes, só a galera que cobrava que o crente fosse meio judeu, assim.
Para o judeu, a conversão religiosa era um tipo de conversão civil também. O cara se circuncidava, fazia parte da nação de Israel. E nunca era judeu de verdade. Ele era um prosélito, era um cara de nível B, digamos assim. No cristianismo isso não acontece. Agora não tem mais circuncisão, não tem mais as rituais, as práticas judaicas. Mas os judeus que se convertiam, muitos começaram a impor sobre os gentios, os não-judeus, as mesmas práticas judaicas. Entendi. Então Romanos fala contra isso, Gálatas contra isso, Hebreus contra isso. Várias cartas corrigem esse problema, explicando que a salvação não é por obras, a ritualística do passado ficou no passado, agora a gente tem uma outra coisa, não é, que é a concretização para onde a ritualística apontava, não é? No Evangelho de João, ele começa a lidar com os cristólogos chamam de protognosticismo, porque o gnosticismo é uma heresia do século II. Tem um primeiro pai da igreja chamado Irineu de Lyon, que escreveu um livro chamado Contra as Heresias, que ele lida com o gnosticismo e tal, em 4 volumes. Mas havia um protognosticismo ali no período primitivo, em que o pessoal dizia, não, ó, Jesus não era homem de verdade, porque a carne é má. Então como é que Deus pode virar homem? Se a carne é intrinsecamente má. Isso, inclusive, um paradoxo da minha cabeça de Deus encarnar, mas... E é o que João responde no evangelho dele. Ele diz, a gente tá falando do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a gente pegou. Ou seja, acredita em Eu mim, recostei eu recostei minha cabeça no peito dele. É isso que ele diz, né? Acredita em mim, confia em mim. Confia em mim. E eu morri dizendo que é verdade, entendeu? Eu não confio, mas vamos lá. Tudo bem. Eu acho que tem que ter muita fé pra não acreditar nisso. Eu não acredito em humanos. Eu acredito em Deus. Caralho! Aí, esse foi... Aí. Vou usar isso contra você depois. Tá bom. O que acaba acontecendo é que ele vai lidar com essa ideia. Ele vai dizer que a carne não é má. A carne não é intrinsecamente má. Né? O que é mal é o pecado. É aquilo que é a cobiça dos olhos, é o amor pelas coisas do mundo, é se entregar para as obras da carne, é não amar o próximo e tal. Ele vai argumentar o que é o mal de verdade. Não é a carne que é má. Não é? E por isso não tem problema Deus ter encarnado. Não é? Porque se fosse assim, a gente que se converte, como é que vive? Mas não existe parada. A gente vive, mas a gente... Mas se a carne é mal, eu tenho que fazer o quê? Tenho que cortar a minha carne? Você pratica maldade. Contra o meu corpo? Às vezes... Não, você tá falando que eu ainda sou mal porque exato. Mas não é porque eu sou físico. É porque você é físico. Não, é porque eu sou ruim. É diferente. Mas eu acho que a fisicalidade... Por exemplo, ó, essa mesa é física e não é moral. Eu sei, mas por exemplo, ó, Jesus sem querer pisou numa formiga. Se ele fosse Deus... Ele não podia pisar na formiga. Talvez, sei lá, ele pode matar uma... Então, mas não existe alguns paradoxos de Deus estar encarnado? Se ele toma uma decisão... Não, existe. Paradoxos de Deus estar encarnado, sim. Então, existe, tipo, se Deus tem que ajudar 2 pessoas encarnadas, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão porque... Como que ele vai... Baseado no quê? Ele é humano, tá ligado? Ele vai ter que tomar uma decisão que é injusta. Como que Deus vai tomar... Se ele tem que salvar 2 pessoas que estão caindo do penhasco, ele vai conseguir... Salva 2, ele faz assim, aí sobe assim as 2. Só que... Mas... Você vai entrar no mundo da... Você vai entrar no mundo da fanfic do, né? Se vaca voasse, chovia leite. Você acredita que Jesus tem poderes, ele poderia fazer isso. Claro. É que você tá tentando limitar você tá criando hipóteses tão fora daquilo que é o normal do que se lê e tal, que é difícil até... É que eu acredito que a física existia. Mas se Jesus fosse transgênero, e se Jesus fosse, sei lá, fosse manco... E se Jesus obedecesse a física, é isso que eu tô falando. Ele é o criador das leis da física, né? É o que diz Jó. Jó é legal. Mas a gente tava num papo muito mais interessante antes. Qual que era mesmo? Sobre o... As primeiras heresias? Sobre o gnosticismo. Sobre o protognosticismo. Isso. E esse é o argumento de João nos seus evangelhos, né? Tem um pouco disso em Colossenses também, porque os protognósticos acreditavam que existiam subdivindades que criaram as coisas e tal. E Paulo vai dizer que não, que ele é a imagem do Deus invisível, é o responsável por toda a criação, nele tudo subsiste, nele tudo há. E ele vai montar ali uma imagem da grandeza da pessoa de Jesus, criticando justamente essas coisas, né? Por isso que, assim, o texto do Novo Testamento, cara, é um áudio no WhatsApp, cara. É um vídeo no YouTube. É uma conversa muito direta e clara sobre as coisas. Tentar olhar de forma extremamente metafórica, dar uma alegoria e tal, é mais fácil rejeitar o texto. É engraçado isso. Tem um antigo pastor que acompanhava, escrevia livros que eu lia, que ele abandonou o cristianismo. O cara já adulto, já. Era pastor e virou descrente, ateu, sei lá o que ele virou. Aí ele tava dando uma entrevista e disse, mas por que você parou de crer na Bíblia? Não, porque eu não acredito nisso, não acredito na ética sexual da Bíblia, a condenação aos homossexuais e tal, não sei o quê. Aí a mulher perguntou, mas não tem tanto cristão que crê na Bíblia, mas concorda com essas coisas e tal, que lê de outro jeito? Ele diz, eu não consigo acreditar que dá pra ler de outro jeito. Ou é isso ou não é, porque é o que tá aí. E você acredita nessa interpretação dele? Então, é exatamente isso. Eu acho que não dá pra ler de outro jeito. Sério? É o que tá lá, tá escrito. Eu não consigo torcer o texto pra poder achar Jesus legalzinho, porque eu acho ele legal, maneiro nas coisas, e separar aquilo que eu não gosto, entendeu? Não, mas eu só acho que, tipo, aquele texto tem falhas, assim como qualquer obra humana. Aí a gente entra na questão de que a obra é humana, mas a obra alega ser divina também.